Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o primeiro capítulo do livro do profeta Zacarias. Vamos ler juntos e depois dessa leitura, elevaremos ao Senhor nossas orações. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: Clama. Assim diz o Senhor dos exércitos: Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém.
clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Dentro deste primeiro capítulo do livro do profeta Zacarias, nós vamos meditar nesse tema, que é ao mesmo tempo muito conhecido e ao mesmo tempo cada vez mais raro na história da humanidade. Diga: conversão. Aleluia. Neste primeiro capítulo de Zacarias, tomando em primeiro lugar uma abordagem histórica, Deus está chamando à conversão pessoas que já eram chamadas de povo de Deus. Estava chamando o seu próprio povo de Israel à conversão, povo que já estava, Zacarias é dessa época, em que o povo estava já na Babilônia, exilados na Babilônia por 70 anos. E aí, na época dos profetas Zacarias e Ageu e Zacarias, são profetas chamados profetas da restauração, porque são profetas da época em que Deus ordenou que o povo dele voltasse da Babilônia e reconstruísse a nação de Israel, reconstruísse as cidades de Judá, reconstruísse a capital Jerusalém e reconstruísse também o templo que Salomão havia construído e que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído. Mas a principal coisa que Deus queria deles era que eles se voltassem para Deus, que eles se voltassem de coração para o Senhor. Aleluia. Outro dia eu estava falando para vocês aqui que na Bíblia não existe o verbo converter. Na verdade, o verbo em hebraico que é usado aqui é o verbo voltar. O que Deus disse para eles foi: voltai-vos para mim. Deus disse uma frase interessante que nós lemos aqui: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Amém? É interessante como todo mundo tem interesse em que Deus se volte para eles, que Deus se volte para as suas vidas, que Deus venha cuidar, que Deus venha curar, que Deus venha prover, né? Que Deus venha fazer milagres, que Deus venha abrir portas. Eles querem, todo mundo quer Deus voltado em favor de si. Mas só que Deus colocou isso como uma condição: voltai-vos para mim. Ou seja, eu só me voltarei para vós
se vocês se voltarem para mim. Vocês só terão o meu favor se vocês se voltarem para mim de todo o coração. Senão, eu vou me voltar contra vocês. E aí, um único versículo em Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Não brinca com Deus. Deus é a coisa mais séria que existe. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque Ele é o Altíssimo. Só o Senhor é Deus. É melhor ter Ele em seu favor do que ter Ele contra você. Porque aquele que tiver Deus contra ele será destruído, será esmagado. Mas aquele que tiver Deus a seu favor será amado, será edificado, será santificado, será salvo. Mas para ter Deus a nosso favor, Deus voltado para nós a nosso favor, nós temos que estar voltados para Ele em tudo. Sabe o que significa tudo? Tudo. Em exatamente tudo. Voltai-vos ao Senhor. Essa é a palavra, esse é o tema importante, que é a conversão. A conversão é um tema importante dentro de um tema maior da Bíblia, que é a soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Não haverá salvação em quem não houve real conversão. Amém? Por isso Deus começou conosco nesse tema domingo à noite, continuou na quarta e continua hoje. Uma real conversão. Deus quer que nós sejamos pessoas realmente convertidas, porque fora disso, todo ser humano não convertido é lixo, e será lançado no lixo que Deus já preparou, chamado Guiena. Guiena era lugar de incinerar lixo em Israel, e foi esse o nome que Jesus deu para o lago de fogo e de enxofre, onde habitarão por toda a eternidade pessoas que não foram convertidas de verdade para Deus. Portanto, conversão é um tema extremamente forte em todo o contexto da Bíblia Sagrada. Aleluia. Estamos abordando hoje o início, então, do livro do profeta Zacarias. Lemos o capítulo 1. Vamos ver onde esse capítulo 1 se coloca aí nesse livro. Um título que nós poderíamos dar para todo o livro do profeta Zacarias foi uma palavra que Deus disse assim, diga depois de mim: pelo meu Espírito. Zacarias 4:6, que está escrito isso, né? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Fizeram até música com isso, né? Não por força nem por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. Então, pelo meu Espírito. Sabe o que significa isso? Se você tentar se santificar pelas suas próprias forças apenas, você não vai conseguir nada. É pelo Espírito Santo de Deus que você vai conseguir galgar os degraus da santificação para chegar na glória, para chegar na glorificação. Por isso que a Bíblia diz que filhos de Deus têm uma característica que outras pessoas não têm. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga, filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus te guia para pecar? O Espírito de Deus te guia para se alcoolizar? O Espírito de Deus te guia para prostituir? O Espírito de Deus te guia para adulterar? Quando você mente, é o Espírito de Deus que está te guiando a mentir? É o Espírito de quem? Do pai da mentira. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O diabo é o espírito que atua em quem não é filho de Deus, nos que são filhos da desobediência, Efésios 2:2, e filhos da ira, Efésios 2:3. Em Efésios 2:2, todas as pessoas que não são filhos de Deus estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha que forte, amados. Toda pessoa que não é convertida tem um espírito que atua nela, e não é o Espírito Santo, é o diabo. O Espírito Santo guia os filhos de Deus, e por esse Espírito é que nós somos conduzidos a galgar um por um dos degraus da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então repita a voz de Deus: pelo meu Espírito. Pode repetir: pelo meu Espírito. Aleluia. Esse seria um título geral nos meus estudos, os meus 40 anos de estudos desse livro do profeta Zacarias. O título que eu daria para ele é esse: pelo meu Espírito. Este livro, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução são os primeiros 6 versículos do capítulo 1 que eu li, Deus chamando o seu povo à conversão. Diga: convertei-vos. E o tema que vem logo a seguir, do capítulo 1, versículo 7, até o final do livro, capítulo 14, versículo 21, diga: advento messiânico. Por que Deus traz o povo de Israel lá da Babilônia, depois de ficar lá 70 anos? Porque a principal das tribos sobreviventes que estavam aí, era a tribo de Judá, na qual estava ainda acontecendo, né, a geração histórica de Jesus Cristo, que é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Salvador. Então, o Senhor aproveita essa época em que está trazendo eles da Babilônia para dizer para eles: olha, se convertam a mim, porque está chegando a época de eu enviar o meu Filho. Tá? Tudo isso é histórico, já aconteceu. Muita coisa que nós vamos ler aqui já aconteceu, e nós vamos tirar daí o que é de importância espiritual para nós. Como o capítulo 1 continua aqui nesse desenvolvimento, advento messiânico, então vamos ver como é que esse desenvolvimento aí está dividido. Está dividido assim, ó, em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, que tem 15 versículos. Capítulo 6, versículo 15. E nessa primeira parte, Deus traz uma palavra que também foi usada pelo profeta Isaías, chamando a Jesus Cristo de, diga, renovo. Renovo é um rebento, é um
Uma planta que brota, é um novo broto. É um novo broto numa planta. Tá? Então, isso foi uma expressão usada por Deus no livro de Zacarias, no livro de Isaías, de que essa planta, tá, que representava a nação de Israel, apesar dela ter dado maus frutos durante a sua história, Deus ia fazer brotar um renovo, um rebento, tá? um ramo que seria santo, um renovo. Jesus é o renovo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu era recém-convertido, aprendi uma música que chama assim: renovo, renovo é o Senhor, renovo, renovo é o Senhor, renovo, renovo é o Senhor, renovo, renovo é o Senhor. O resto da letra eu esqueci, só lembrei desse pedacinho. Muito bem. A parte 2 do livro vai do capítulo 7 ao capítulo 14, tá? Nessa parte aqui, tem um versículo interessante que é onde o profeta Zacarias chama o Espírito Santo diga, Espírito da graça. Agora você está vendo como essas duas partes falam de salvação. Jesus é o renovo e o Espírito Santo é o Espírito da graça. Aleluia. O versículo que fala que o Espírito Santo é o Espírito da graça é o mesmo versículo que fala que o Espírito Santo é o Espírito da graça e o Espírito da oração, que nos leva a orar e invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Bom, a primeira parte começa aí dentro do capítulo de número 1. Então vamos nos concentrar nessa primeira parte aí, que é o renovo, tá? Essa primeira parte aí, que é o renovo, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é só o versículo 7 do capítulo 1, cujo título diga, veio a palavra. Durante todo o decorrer dos 14 capítulos de Zacarias, isso vai ser muito repetido. Veio a palavra de Deus a Zacarias, veio a palavra de Deus a Zacarias, amém? Veio a palavra de Deus a Zacarias, e toda palavra que era para vir para cada um de nós, já veio, está aqui. A Bíblia Sagrada é toda a palavra que veio de Deus para nós, amém? Não precisa ficar esperando outra palavra. Não precisa sair correndo atrás de falsos profetas aí, pensando que Deus vai falar uma outra palavra para você. A palavra que já veio para você é a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Amém? O desenvolvimento dessa primeira parte de Zacarias vai do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 8, cujo título diga, 8 visões. Deus vai dar para o profeta Zacarias 8 visões, e ele vai escrever uma por uma dessas 8 visões, cada uma delas tem seus significados. E a conclusão dessa primeira parte de Zacarias é no final do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15, diga, vinda de Jesus. Aquela profecia da vinda de Jesus, que inclusive fala de Jesus vindo como um rei, montado em um jumentinho. É aqui no profeta Zacarias que também vai falar isso, montado num filhote de jumenta. Aí isso aconteceu, se cumpriu quando Jesus entrou a entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, e o povo gritava, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Bom, o desenvolvimento da parte 1 aqui, 8 visões, começa aqui ainda dentro do primeiro capítulo que nós lemos hoje. Então, nós vamos ver essa divisão aqui. Como que esse desenvolvimento da parte 1, 8 visões, está dividido.
Ele está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 10. E o título é, diga, Primeiras Visões. E depois o capítulo 4, o segundo bloco, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8, diga, Últimas Visões. A somatória disso aqui tudo serão as 8 visões. Bom, o título que tem aí, Primeiras Visões, começa dentro do capítulo 1. Então, esse primeiro bloco aí, dentro do capítulo 1, Primeiras Visões, está dividido assim, ó. O capítulo 1 vai terminar aqui, do versículo 8 até o versículo 21, que nós lemos hoje, tá? Com esse título, diga, 2 visões. Dessas 8 visões, 2 delas estão aqui no capítulo 1. E do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 10, diga, outras 2 visões. Ok? As 2 visões aqui no capítulo 1, né, é uma visão de um homem montado num cavalo, né, e outros cavalos atrás deles, né, que significando aqui, os mensageiros que Deus enviou sobre a terra para providenciar a libertação do povo da Babilônia de volta para Israel. Isso é o cumprimento histórico, essa primeira visão, tá? Essa é a primeira visão, é um cumprimento histórico. Isso aqui não tem nada a ver conosco, isso aqui já foi cumprido. Isso já foi cumprido. Deus enviou seus anjos, representados aí por esses cavaleiros, nesses cavalos, para agir em torno da restauração, do retorno do povo de Israel que estava na Babilônia, de volta para reconstruir a sua nação. A segunda visão foi chifres que foram vistos. Esses chifres representam poderes. Chifre na Bíblia é uma representação de poder. E esses chifres representam as nações que se levantaram contra Israel, e agora Deus vai se levantar contra elas, porque Deus estava irado contra Israel e entregou Israel para essas nações, para ser castigado por meio dessas nações, só que essas nações exageraram no castigo. E aí Deus vai puni-las, retribuir a elas tudo o que elas haviam feito contra a nação de Israel, e tudo isso também já é coisa cumprida na história, tá? Não tem mais nada a ver conosco de uma forma específica, tem a ver algum sentido espiritual, ok? Que no dia que eu estudar com vocês versículo por versículo de Zacarias, eu poderei explicar bem aprofundadamente. Muito bem. O versículo que o Espírito de Deus trouxe para nós do capítulo 1, hoje, nesse sábado que nós começamos Zacarias, é o versículo 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Repita. Diante de Deus, o pior pecado não é o pecado dos descrentes. Vou colocar no plural. Diante de Deus, os piores pecados não são os pecados dos descrentes. Por quê?
Porque poderíamos dizer que os pecados dos descrentes podem ser compreendidos pelo fato deles nunca terem tido uma real experiência de conversão. Eles pecam desse jeito porque nunca foram convertidos. Eles pecam desse jeito porque não conhecem o Senhor. Os piores pecados diante de Deus são os pecados dos crentes, que já são crentes, que já tiveram experiência de Deus, que já tiveram experiência de conversão, que já receberam palavra de Deus em suas vidas, que não são ignorantes de Deus, não são ignorantes do caminho, da verdade e da vida, mas teimam em continuar nos seus pecados. Nesse versículo Deus está dizendo: não sejam assim, não sejam assim, não sejam assim. Nós não fomos salvos em Cristo Jesus para continuar vivendo em pecado. Nós somos salvos em Cristo Jesus para vivermos em santidade. Custe o que custar, doa o que doer, sofra o que sofrer. Jesus sofreu mais. E é em Jesus e pelo Espírito de Deus, por isso o título deste livro, Pelo Meu Espírito, diz o Senhor, é que nós devemos manter o nosso processo de santificação até a plenitude da santidade na glória em Cristo Jesus. Porque só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa história aqui se repete. Os seres humanos fazem com que a história se transforme em um círculo vicioso. Da mesma forma como os antepassados, Deus enviou para eles profetas para pregar a palavra, mas eles não ouviram. O mesmo ocorre hoje. A palavra de Deus continua sendo anunciada, mas o povo não quer dar ouvidos, porque cada um quer viver a sua vida na terra, independente de Deus, querendo que Deus só lhes faça favores, querendo que Deus só lhes dê bênçãos, mas não querendo obedecê-lo nem se sujeitar a Ele, porque são sujeitos somente à sua própria carne e não ao Senhor. Por isso Deus diz para o seu próprio povo: convertei-vos. Uma conversão, a conversão de um pecador, uma real conversão de um pecador a Deus, ela tem vários elementos. A conversão é algo que acontece de forma instantânea na vida de um pecador. E quando ela acontece, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas essas coisas que acontecem ao mesmo tempo, elas têm uma ordem lógica, ou melhor dizendo, uma ordem bíblico-teológica. A primeira coisa que acontece na conversão de um pecador é o convencimento do pecado. Repita. Deus disse: pelo meu Espírito. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Foi o que Jesus disse aqui em João 16:8. Quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repitam. Um dos grandes estudos bíblicos que nós poderíamos fazer é o estudo das várias consequências que o pecado trouxe
para a alma humana, alma de todos os seres humanos. Uma dessas consequências é essa: ninguém se convence que é pecador. Ninguém aceita que é pecador. E além de ninguém convencer a si mesmo que é pecador, ninguém convence outra pessoa que ela é pecadora. Ninguém, isso não acontece. E é por isso que os pregadores da palavra de Deus são odiados, perseguidos, presos e mortos no mundo, porque eles pregam a palavra de Deus, chamando esses pecadores para arrependimento, chamando esses pecadores para conversão, dizendo que eles são pecadores, dizendo que eles pecaram e carecem da glória de Deus, dizendo que eles pecaram. E eles não aceitam que ninguém fale para eles que eles pecaram, porque para eles não são pecadores. Para eles pecado não existe. Ninguém convence, ninguém se convence de pecado, e ninguém convence ninguém de pecado. Nem quem prega o evangelho aos pecadores convence esses pecadores de pecado. Quando um pecador é convertido, é porque o Espírito Santo o convenceu. O Espírito Santo tem poder para convencer o pecador que ele é pecador. Se o Espírito Santo não fizer isso, ninguém faz. É o Espírito Santo que convence. Glória a Deus. Qual é o efeito desse convencimento? Diga, contrição ou arrebatamento. Desculpa, estou no arrebatamento. Contrição ou quebrantamento. Repita aí. Muito bem. Contrição é a alma que está convencida do pecado, ela se torna uma alma contrita. É essa contrição aí que se chama também de quebrantamento. É uma alma quebrantada, um coração quebrantado, porque foi convencido de pecado e viu a sua sujeira, sentiu a sua maldade, sentiu a sua malícia, sentiu a sua indignidade, viu a sua sujeira, viu a própria corrupção e quer fazer um buraco e se esconder, contrito. Davi ficou desse jeito quando ele pecou. E aí ele confessou no Salmo 51, e ele disse aí no meio da sua confissão, aqui o versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Repitam. Aleluia. Tem uma palavra interessante aqui que me chamou a atenção agora nesse momento, que é compungido. O que é compungido? Dentro aqui tem o verbo pungir. O verbo pungir é fazer uma punção. Quando alguém vai fazer um determinado exame, por exemplo, de medula, e enfia lá um ferro, uma agulha, né, para tirar o líquido tirar o líquido para fazer o exame, é feita uma punção, tá? Essa punção é feita pela espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, penetrando e compungindo. A pessoa convencida de pecado, ela fica compungida, ela foi penetrada, né? Ela foi atingida pelo Espírito de Deus, com a sua espada, que é a palavra de Deus. E aí o resultado disso é quebrantamento.
O resultado disso é contrição. A contrição seria uma tristeza terrível por se sentir pela primeira vez um pecador terrível. É assim que nos sentimos na conversão. Não sei se todos vocês tiveram essa experiência, eu tive. Sentir a pior pessoa que já existiu na humanidade. Isso é a contrição. Isso é o quebrantamento. E diante dessa realidade, o que Deus faz? Deus traz para essa pessoa, diga, arrependimento. Outra coisa que o pecado não permite que ninguém faça é se arrepender. Nenhum homem se arrepende. Nenhum homem se convence de pecado e não é convencido por ninguém. E também nenhum homem se arrepende. Pelo contrário, você pode ver no mundo aí todo mundo dizendo, não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz eu não me arrependo de nada. O homem não se arrepende. O arrependimento não é do homem. O máximo que o homem tem, que seria um falso arrependimento, é remorso. Remorso é humano. Judas teve remorso. Saul teve remorso. Muita gente teve remorso, mas não teve arrependimento. O remorso não salva. O remorso é remoer. O remorso é chorar o leite derramado porque viu que levou alguma desvantagem no que fez. Viu que perdeu alguma coisa no que fez. Então, ele fica com remorso, mas isso não tem nada a ver com arrependimento. O remorso é humano, é carnal. O arrependimento é algo concedido por Deus, como está escrito em Atos 11:18. Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Repitam. Aleluia. O arrependimento é concedido por Deus. O Espírito Santo é quem convence e a pessoa fica quebrantada. Aí Deus concede o arrependimento a essa pessoa e ela verdadeiramente se arrepende porque ela está recebendo de Deus esse arrependimento. E aí, arrependidos dos seus pecados, o pecador expõe espontaneamente a sua, confissão negativa. A confissão negativa é a confissão de pecados. Tem dois tipos de confissão na Bíblia, a negativa e a positiva. A confissão negativa é a confissão de pecados que o apóstolo João escreveu em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês. Aleluia. Essa confissão aqui é algo espontâneo que brota da pessoa que recebeu de Deus o arrependimento. O arrependimento faz com que a pessoa espontaneamente se expresse: Senhor, eu pequei, eu errei, e eu me abomino por isso, eu não quero nunca mais. É horrível o pecado é horrível, o pecado é nojento, o pecado é asqueroso, o pecado é feio, e eu cometi tudo isso, eu não quero mais. Confessa o seu pecado. Aleluia. Diante da confissão dos pecados, vem a tremenda experiência perdão. Pela primeira vez, como
Tudo isso acontece assim instantaneamente na pessoa. Pela primeira vez que ela experimenta o convencimento do pecado e fica contrito, quebrantado, compungido, recebe de Deus arrependimento e confessa diante de Deus seus pecados. Pela primeira vez ela vai experimentar, vai ter a experiência, amados, experiência inigualável do perdão do Senhor, de ter sido perdoado por Deus. É maravilhoso. O perdão de Deus é uma experiência que a gente sente que milhões de toneladas de peso foram tiradas das nossas costas. É maravilhoso viver dentro dessa experiência do perdão de Deus. Como foi citado no Salmo 130, versículo 4, o salmista orou: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Repita. Deus perdoa para que nós tenhamos o temor do Senhor, tenhamos medo de vir a pecar novamente. Tenhamos medo de vir a pecar novamente. Gente que não tem o Espírito de Deus hoje não tem medo de pecar. Acha que não tem problema nenhum, acha que não tem nada a ver, acha que não é pecado. O perdão de Deus é para que sejamos revestidos do santo temor de Deus. O Espírito Santo é espírito de temor do Senhor, diz em Isaías capítulo 9. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diante da experiência do perdão de Deus, aí vem a confissão positiva. Repita. A confissão positiva foi registrada por Paulo em Romanos 10:9. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pode dizer aleluia aí, irmãos. Diga aleluia. Repita bem forte o versículo. Aleluia. A partir da confissão positiva, Jesus vai dizer para esse pecador convertido: agora vai e não peques mais. Aí vem o último ponto aqui, que é, diga, propósito de santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Repita. Fomos convertidos para ser santificados, porque o plano e a ordem de Deus para nós é esta: sede santos. Aleluia, aleluia. Estes são os elementos constantes de uma real conversão. Quem teve experiência de real conversão nunca mais quer olhar para trás. Não quer olhar nem para os lados, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a esquerda tem 1000 caindo e a direita tem 10.000 caindo. Quem teve real conversão quer seguir em frente, correr a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé.